Diogo, estou te adicionando a transmissão. Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos. É um imenso prazer estar aqui com todos e todas vocês, dentro do primeiro Congresso, né, Brasileiro de Direito Internacional Privado, uma iniciativa, uma organização, né, a coordenação do professor Gustavo Mônaco, a quem, desde o início, né, reverencio pela brilhante iniciativa, né, de fazer um congresso com essa magnitude e dimensão, né, sob o ponto de vista acadêmico, entrelaçando, né, diversos pesquisadores da área do direito internacional privado e tornando, né, a bem da verdade, esse um grande momento, né, de congraçamento e de união, né, daqueles que gravitam em torno do direito internacional privado sobre as suas mais diferentes acepções, para que possamos cada vez mais, né, não apenas dar conhecimento, mas também aumentar, né, e difundir as pesquisas do direito internacional privado no Brasil. Bom, me chamo Diogo Pignataro, eu sou professor adjunto do curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Faço parte, integro a Comissão Nacional de Direito Internacional Privado do Conselho Federal da OAB, né, e hoje eu serei o mediador desse primeiro bloco, né, que é um bloco que versará sobre a teoria geral do direito internacional privado. Nós teremos 6 apresentações aqui conosco, de no máximo 15 minutos cada. Portanto, nos termos do edital, já bem conhecido por todos, os artigos em coautoria serão apresentados por um de seus coautores, de forma que eu irei apresentar a qualificação apenas daquele que está aqui presente para fazer a respectiva apresentação. Antes de dar início efetivamente ao painel, gostaria de lembrar, né, a todos os interessados em se associarem ao Instituto Brasileiro de Direito Internacional Privado, criado, né, recentemente, e tendo, né, esse congresso como uma grande mola propulsora da sua divulgação, do seu desenvolvimento, podem fazer a sua associação no site do Instituto, né, que é www.ibdipr, né, Instituto Brasileiro de Direito Internacional Privado, ibdipr.com.br. Sem mais delongas, vamos dar início, então, ao primeiro bloco deste congresso, né, neste específico bloco sobre teoria geral do direito internacional privado, e nós vamos ter a oportunidade, a honra, né, e a satisfação de, inicialmente, termos a apresentação do professor Paul Hugo Verbenbauer. Me desculpe, professor, se eu não pronunciei corretamente, mas o professor Paul Hugo é doutor em Direito Internacional pela Universidade Federal de Pernambuco, professor de Direito Internacional Privado na Faculdade de Direito do Recife, e nesse trabalho específico, feito em coautoria com a Ana Clara Fornelos Almeida. O título da apresentação do trabalho é o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro e a questão da Convenção não ratificada como fonte do direito internacional privado brasileiro.
Problema no áudio. Peraí. Não quer me deixar pro final, não? Alô? Tá ouvindo? Alô, vocês estão me ouvindo? Pronto. Agora estão me ouvindo? Então, vou fazer o seguinte. Eu acho que não. Estão ouvindo? Beleza. Então, vou ficar com a câmera assim para encerrar. Aonde eu parei? Onde deu para ouvir? Onde deu para ouvir, meus queridos? Ou não estão me ouvindo mais? Obrigado. Obrigado, professora Valesca. Obrigado. Então, veja, o que acontece? Aí o aluno fica perguntando, olha, o que diz o artigo 4º? Aí eu falo, olha, vocês nunca leram a questão do artigo 4º, vocês não não compreenderam que essa legislação tem uma dupla interpretação e que você tem que fazer uma separação entre o direito internacional privado como ramo acadêmico e o direito internacional privado como parte do direito da realidade legislativa brasileira, que aí você vai começar a entender que, olha, você interpretando a lei brasileira, você vai ver que ela é fácil de ler e difícil de interpretar. Porque você pega no primeiro momento, olha, mas o artigo 4º, ele vai dizer essas 3 leis, essas 4 ou 3 fontes, dependendo de como você interpreta. E, na verdade, você vai falar, olha, não, isso é uma interpretação. Tem interpretação aberta, tem interpretação aberta e fechada. Se a interpretação for aberta, você vai ter a possibilidade de ter a convenção não ratificada como fonte material. E se você tem uma interpretação fechada, você vai ver que, na verdade, não é uma fonte do direito internacional privado brasileiro, uma convenção que o Brasil assinou, mas não ratificou. Então, o aluno chega e fala, mas professor, peraí, um dispositivo de 2 linhas tem essas problemáticas de hermenêutica? Veja, o problema da hermenêutica do dispositivo é o seguinte, qual foi o contexto em que ele foi criado? É um artigo que, com todo respeito, ele já é arcaico, ele é de uma outra realidade. Ele é da realidade do Estado Novo, na época em que você tinha um apego à visão formal das fontes. Hoje, quando você vai pegar a Constituição de 88, a jurisprudência dos valores, a brasileira como foi trazida para o Brasil, você vai ter a situação de que não, olha, a interpretação deve ser aberta. Aí chega a outro ponto que o estudo procura tentar passar. Aí ele fala, então, professor, sob a égide da Constituição de 88, o que vale é a interpretação aberta. Aí eu falo, não. O que vale é o que é mais conveniente para o seu caso. Porque as 2 interpretações, pelos parâmetros legais hermenêuticos hoje, elas não são contraditórias, elas não ferem o princípio da identidade, não tem tertium non datur, ou seja, as 2 são coerentes dentro do argumento. Aí ele fala, mas professor, não cabe então a jurisprudência decidir isso?
Aí eu falo, não, o problema não é a jurisprudência decidir isso. Porque o problema não é a jurisprudência, o problema não é na doutrina, o problema é a lei. Então, como é que você altera isso? Verificando aonde a legislação está falhando, e aí você cobrar para o seu representante ou para a doutrina estipular correções para esse dispositivo. E não atribuir à jurisprudência a solução desse tipo de interpretação. Pois, atualmente, infelizmente, você corre o risco de chegar na jurisprudência e a solução for, olha, ele é de interpretação, é de taxatividade mitigada ou interpretação semiaberta. Então, é nesse contexto que eu fiz esse pequeno estudo há muito tempo, que foi ressuscitado pela minha doutoranda. Ele é mais uma lição da importância de dominar a legislação para você entender os furos, os problemas do direito internacional privado brasileiro, que não se resolve com teoria doutrinária, e muito menos com jurisprudência, tanto que nós temos casos recentes, onde temos posicionamentos literalmente bizarros sobre direito internacional privado no Brasil, que é o caso, por exemplo, da hipoteca marítima, que foi decidido lá em São Paulo que não criava efeitos extraterritoriais e teve que subir até o STJ, que resolveu ampliando, estendendo, transformando o Código de Bustamante em um costume. Então, essa é a finalidade do estudo, é determinar, olha, você tem que dominar a legislação. Se você não domina a legislação, que não é mera decoração, decoreba, etc., não adianta você recorrer à doutrina e à jurisprudência. Muito bem. Diante dos percalços, eu encerro aqui a minha pequena explicação sobre o tema. Se tiver alguma questão, dúvida, professor Diogo, eu lhe repasso e espero que todos tenham ouvido dessa vez. Pois não, obrigado, professor Paul Hugo. O professor traz, né, uma discussão dentro, na verdade, que eu costumo sempre dizer nas minhas aulas também de direito internacional privado, dentro de um contexto de uma problemática muito maior, que é, na verdade, a nossa lei, né, de direito internacional privado no Brasil, que é a lei, né, de introdução às normas do direito brasileiro, que, na verdade, resolve algumas questões, mas traz muitos problemas em tantos outros, né, seja pela sua falta de evolução, né, ao longo do tempo, em diversas matérias, e, enfim, poderia aqui falar sobre diversos campos, mas puxo e exemplifico para ficar apenas nele, para não me tornar, né, muito longo, na questão dos contratos internacionais. Né, mas esse ponto em especial, professor Paul, realmente, o artigo 4º merece uma revisitação, e muito obrigado pelo trabalho, pela apresentação, né, infelizmente, né, nós estamos nos encontrando todos dessa forma virtual, seria brilhante um evento, na verdade, no formato presencial, um evento desse tamanho, né, de ordem nacional, né, com essa abrangência toda. Mas, sem mais delongas, gostaria agora, então, de passar, de abrir, né, nosso segundo trabalho, nossa segunda apresentação desse primeiro bloco da Teoria Geral do Direito Internacional Privado. Chamo, portanto, a professora Valesca Reiser Borges Monchen, professora titular do Departamento de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo, professora do programa de mestrado em Direito Processual, né, da mesma universidade, doutora pela Universidade de Barcelona, graduada em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo, um artigo feito, produzido em coautoria com a professora também Inês Lopes, né, professora da UNB, da Universidade de Brasília. Né. O título da apresentação, o título do artigo, do trabalho, é Os papéis da OEA e da SADIP para a formação de uma cultura local em direito internacional privado na América Latina. A professora, obviamente, vai fazer as devidas explicações, eu não falei errado a palavra, né? A professora vai fazer certamente as devidas explicações em torno do tema local. Professora Valesca, um prazer imenso conhecê-la, já a conhecia
de ouvir falar e de ler, né, escritos, né, da senhora, e fico muito, muito honrado em poder estar aqui presente contigo. Bom, muito boa tarde a todos e a todas. Na realidade, eu que me sinto enormemente honrada, eu quero iniciar aqui manifestando o meu agradecimento por poder participar deste painel, deste congresso, o primeiro congresso de Direito Internacional Privado, promovido desde a Faculdade de Direito da Universidade da USP, né, da Faculdade de Direito da USP. Parabenizo a todos os integrantes da equipe de coordenação. Professor, agradeço as palavras elogiosas e agradeço também muitíssimo ao professor Gustavo Ferraz por essa oportunidade e desejo que esse congresso seja o primeiro de muitos, né? Então, eu inicio aí agradecendo e parabenizando a todos. Esse nosso trabalho é um produto, na realidade, de uma parceria que eu, da Universidade Federal do Espírito Santo, e a professora Inês Lopes, da Universidade de Brasília, estamos tentando consolidar nesses últimos anos, assim, nesses últimos 5 anos, uma parceria acadêmica. Nós a fazemos grupos de pesquisa do LabCodex, do grupo de Direito Privado da UNB, do LabCodex da UFES, da Rede de Processo Civil Latino-Americana, do Processo Civil Internacional Latino-Americana, e essa temática específica surgiu por um convite que nós tivemos, eu e a professora Inês, em 2019, para participarmos de um workshop sobre The Rule of Academia in Private International Law na América Latina. Então, o papel da academia, né, no direito internacional privado latino-americano. Foi um workshop promovido pelo Instituto Max Planck. Naquela oportunidade, eu trabalhei a Organização dos Estados Americanos, tentando trazer aí, entendendo a OEA como um vetor de uma boa governança para o direito internacional privado, e a professora Inês trabalhou a voz da sociedade civil, aí, representada pela Associação Americana de Direito Internacional Privado. E o GLOCAL, na realidade, diz respeito à nossa primeira questão. Eu tinha até preparado uns slides, tá, gente? Mas eu estou com receio de botar, então eu vou falando assim, depois eu posso até enviar. Mas diz respeito à primeira questão, que era justamente sobre a atuação de organizações tão distintas. De um lado, uma organização intergovernamental, advinda desse processo de reconstrução, de construção dos Estados nacionais, lá de um movimento pan-americano, enfim, e de outro lado, uma organização não governamental, fruto de uma nova realidade da nossa sociedade, que pressupõe diversos atores, né, dentro dessa construção pós-moderna, alguns falam, do próprio direito. E a ideia era justamente a de tentarmos compreender os desafios que essas organizações e suas atuações pressupõem, tanto desde o paradigma da construção, da harmonização e do desenvolvimento do direito internacional privado na América, então desde uma visão local, mas também para além de uma visão local. Então daí que nós chamamos o GLOCAL, parafraseando o Castells, quando ele colocava isso, ou seja, você, a partir de uma visão local, você tentar trazer essa dimensão. E essas duas organizações, elas se inserem nesse panorama, né? Bom, e aí nós voltamos para casa, escrevemos um texto, e o resumo desse texto nós enviamos aqui para o Congresso e ficamos muito felizes e agradecidas pela aprovação. E como que nós dividimos? Então, o texto fala tanto do papel da OEA quanto do papel da SADIP, nessa construção de uma boa governança de direito internacional privado. Inicialmente, eu trabalhei a OEA, e depois nós trabalhamos a OEA, e nós depois trabalhamos a SADIP. Tanto no olhar da OEA quanto a SADIP, tentamos dividir o texto em 3 estruturas, um pouquinho gênese, depois legado das organizações e desafios. E hoje eu vou tentar muito rapidinho trabalhar, assim, alguns elementos, primeiro da Organização dos Estados Americanos, depois da Associação Americana de Direito Internacional Privado, tá bom? Então, vamos lá. Como trabalhar a OEA, na realidade, antes de passar para as questões, trabalhar a OEA
desde a ótica da construção de uma cultura do direito internacional privado, é entendê-la como um principal vetor do processo de codificação. E aqui o processo de codificação eu utilizo muito informalmente, trabalhando como sinônimo de harmonização, aí, de sistematização de regras, com o intuito de facilitar a própria acessibilidade, né, ou seja, de facilitar, inclusive, a própria mobilidade. Então, dentro desse contexto, é entender também que a OEA, como um vetor primordial dessa codificação, se constrói ou se institucionaliza enquanto esse vetor, sobretudo à luz das conferências especializadas em direito, das conferências interamericanas especializadas em matéria de direito internacional privado, que nós já conhecemos aqui, clássicas, as chamadas CIDIPs. Então, é justamente a partir das CIDIPs em que a Organização dos Estados Americanos estabelece efetivamente um locus de desenvolvimento para o próprio direito internacional privado e a sua codificação. Alguns autores até chamam para a própria construção de um direito interamericano privado, internacional privado aqui no contexto americano. O que ocorre, entretanto? Ocorre que, quiçá, mais uma vez, em função de um novo contexto pós-moderno, fluido, diria Bauman, enfim, um contexto que a gente chama até caleidoscópio, complexo, talvez motivado pela própria evolução do sistema capitalista, algumas rupturas ocorreram, né, no próprio desenvolvimento da atuação da OEA. E essa foi uma das questões que nós levantamos, assim. Seria possível redefinir o papel das CIDIPs na construção de um bloco de codificação? Estamos enfrentando uma nova era da OEA, menos legislativa, normativa, mas mais didática, né, mais instrutiva para os Estados nacionais. E aí dividimos um pouco em 3 esferas: gênese, legado e desafios. Quando nós trabalhamos em um movimento de codificação, cabe mencionar que nós tivemos, como sabemos, movimentos históricos distintos. Temos uma primeira construção vinda dos tratados de Montevidéu de 1889, eu gosto sempre de remarcar os tratados de Montevidéu de 1889, por serem não só as primeiras expressões do processo de codificação, mas também por terem representado um impacto muito grande nas legislações nacionais posteriores. Então, nós temos os tratados de Montevidéu e tivemos, como o professor anterior já mencionou, o Código de Bustamante, do qual o Brasil se incorporou mais neste movimento do que nesse outro vinculado a uma perspectiva sul-americana. Então, nós tivemos uma certa bipolaridade aí, que deu uma estagnada no movimento de codificação. Essa bipolaridade e essa evolução, e essa fluidez desse movimento surge à luz do fortalecimento das CIDIPs. E qual foi o legado das CIDIPs? Muito rapidamente. Bom, desde a ótica da sua produção normativa, mencionar que de 1977 até 2009, as CIDIPs produziram 26 instrumentos convencionais, 26 instrumentos, dos quais 23 foram convencionais e 2 já inseridos numa nova ótica de evolução desse processo de codificação mais próxima a mecanismos flexíveis ou softs. Mas, dentre esses mecanismos convencionais, aqui, só por uma curiosidade, mais de 68% possuem natureza processual, mas fazer uma avaliação desse legado não é apenas, e eu acho aí, pegando um pouquinho a fala do professor anterior, fazer uma análise da aplicabilidade dessas convenções nas ordens jurídicas nacionais, perfeito, né? Mas é também tentar analisar o impacto e a importância desses instrumentos na construção de uma boa governança mesmo, inclusive para além fronteiras americanas, né, ou interamericanas. E aí, utilizando um exemplo que a gente é muito conhecido também, e dentro da esfera da contratação internacional, comercial, a Convenção Interamericana de 1994, a convenção chamada Convenção do México, que só na realidade, apenas 2 países a ratificaram, como nós sabemos, mas que ela tem um impacto transcendental, né? Ela influenciou não só reformas legislativas, mas outros instrumentos de codificação do direito internacional privado, como, por exemplo, gerou ecos até na Conferência de Haia. Então, com isso, é muito importante a gente mencionar a necessidade, né, de entendermos, né, esse legado das CIDIPs
enquanto um vetor primordial, não só desde a estrutura de soluções de problemas inerentes ao direito internacional privado, à luz da aplicação dos seus tratados, né, das suas convenções, mas também dos efeitos e impactos dos seus produtos para além das fronteiras interamericanas. Quais os desafios que nós temos hoje? Hoje, a última convenção foi essa, de 1994, e a última CIDIP de 2009. E agora, José, como é que a OEA ainda consegue representar-se enquanto vetor fundamental para a codificação do direito internacional privado contemporâneo? Então, aí que nós observamos uma certa, não sei se bifurcação no sistema de construção de instrumentos codificadores da OEA, que está tendo em vista essa complexidade do processo codificador, onde estão presentes não só instituições públicas e privadas, e um diálogo entre o público e o privado se faz necessário, mas também estão ali promovidas instrumentos para além de uma visão meramente convencional, mas instrumentos muito baseados numa concepção mais flexível de soft law, e ainda assim, mesmo dentro desse olhar soft daqueles instrumentos não meramente regulatórios, mas instrumentos que indicam ou que buscam, isso que eu acho muito interessante, lendo os últimos instrumentos de codificação da OEA, é que eles buscam mais do que nada, não regular, né, somente o Instituto, mas trazer indicações de como atuar para aquele, em caso, por exemplo, de reformas nacionais, ou em caso, inclusive, dos operadores, né, assim, do Poder Judiciário, ou mesmo em termos de arbitragem, na solução de conflitos concretos. Então, a gente observa essa mudança também de paradigma, e com isso, há uma certa deslocalização do locus da CIDIP, enquanto principal vetor de codificação, para o Comitê Jurídico Interamericano. Então, o fortalecimento do Comitê Jurídico Interamericano, e aqui desde 2002 e até este ano, mas eu indico dois grandes instrumentos que eu acho bastante relevantes, assim, aprovado em 2019, o Guia sobre Lei Aplicável aos Contratos Comerciais Interamericanos Internacionais na América, e o Guia de Aplicação Prática das Imunidades de Jurisdição em matéria de organizações internacionais, que a gente não tem quase nada, né, fazendo também esse diálogo necessário com o direito internacional público. Então, esse é um pouco o desafio e o papel da OEA. E já passando para a CIDIP, sem querer entrar muito no tema, a grande questão foi como que uma organização, né, advinda de uma articulação da sociedade civil pode contribuir para uma boa governança para o direito internacional privado. E aí fizemos também gênese, legado, etc. Aqui, mais do que nada, apontar que a CIDIP, muito embora seja uma organização não governamental, ou seja, de cunho privado, com sede em Assunção, ela transcende essa roupagem jurídica a ela concedida. Ela tem uma capilaridade enorme, não só desde o olhar da construção normativa propriamente dita, própria dela, mas, sobretudo, da sua participação em outras organizações internacionais destinadas à codificação do direito internacional privado. Então, assim, é muito interessante ver a CIDIP no âmbito decisional, do monitoramento dos sistemas de direito internacional, por exemplo, diante da Conferência de Haia, ou da representação da Conferência de Haia aqui na América Latina, da UNIDROIT, da UNCITRAL. Então, em todos esses fóruns fundamentais hoje para a codificação do direito internacional privado, a CIDIP tem uma certa presença, quer seja como observador, quer seja como um articulador temático específico na própria OEA, inclusive e sobretudo. E desde a ótica normativa, cabe mencionar aqui os seus princípios gerais destinados ao acesso transnacional à justiça, o Transjus, o princípio da CIDIP sobre acesso transnacional à justiça, que é muito interessante, que também
é um instrumento dessa nova governança, dessa necessidade do diálogo multinível, internacional, nacional, público, privado, instituições públicas e privadas, etc., e que foca o acesso, que eu acho interessante também, em 3 dimensões, não só na acessibilidade propriamente dita, não só na promoção da não discriminação, mas nas necessidades de regras não exorbitantes, então a preocupação com as questões de regras jurisdicionais e, sobretudo, na compreensão de ser a cooperação jurídica uma ferramenta fundamental da gestão, ou seja, um instrumento muito voltado para esse conceito de direito internacional privado contemporâneo que nós observamos. Enfim, e daí, só para concluirmos mesmo, a reafirmar a importância dessas 2 organizações, né, reafirmar a importância da Organização dos Estados Americanos, que é uma organização fundamental em diversos elementos para a nossa sociedade, desde a ótica democrática, mas da construção efetiva dessa intermediação, da sistematização das regras do direito internacional privado, promovendo a melhoria efetiva do nosso contexto, e, ao mesmo tempo, a importância da articulação da sociedade civil, que hoje está representada através da SADIP, né, como um movimento, um elemento de melhoria da própria boa governança, da própria vida, né, das nossas relações sociais. Então, a nossa proposta foi um pouco essa, trabalhar e mostrar esses 2 instrumentos aí no contexto do processo de codificação e da governança global contemporânea que o direito internacional privado está inserido. Muito obrigada. Aqui, professor Diogo, vou lhe fazer essa desfeita de roubar a palavra, mas é porque eu queria, estou passando pelas salas todas, mas apenas para fazer um agradecimento de público e muito especial, não só ao professor Diogo por dispor do seu tempo para participar conosco aqui, mediando essa sessão, mas também a todos vocês que apresentaram os seus trabalhos e que contribuíram para engrandecer esse primeiro congresso, que eu espero que seja, de fato, só o primeiro de vários outros que nós poderemos, no futuro, organizar. Então, muito obrigado, Diogo, pela sua disponibilidade e por ter aceito o meu convite. Queria parabenizar também a professora Valesca e o professor Paul Hugo, que já fizeram as suas apresentações e que eu perdi, infelizmente, mas está tudo gravado, depois eu assistirei com certeza, e desejar boa sorte a todos os demais. Obrigado. Diogo, com você. Obrigado, professor Gustavo. Nós que agradecemos, né, estar sendo brindados aí com esse maravilhoso congresso, né, eu já elogiei e agora eu elogio, né, presentemente, né, de impecável organização e escolha, né, evidentemente, de todas as temáticas e todos os que estão nele envolvidos, né. Então, de pronto, eu tenho certeza que eu falo aqui por todos os que me antecederam, os que vão falar ainda, enfim, e a plateia toda. Obrigado, professor Gustavo. Valesca, professora Valesca, também a sua conexão foi muito bem colocada, né, a conexão da sua fala, do seu trabalho com o do professor Paul, porque eu não sabia exatamente o que viria por vir, mas o meu exemplo sobre contratos internacionais, e quando a senhora mencionou a Convenção do México, foi exatamente, talvez, a conexão perfeita, ou pelo menos uma das possíveis, com a temática do professor Paul Hugo, né? Então, realmente, acho que não por acaso, evidentemente, foi colocado justamente nessa ordem, né, de apresentação dos artigos. A professora Valesca trouxe para nós uma temática, de fato, de altíssima relevância, né, em especial por conta das tendências, né, que muitas vezes, aqueles que desconhecem muitas vezes a formatação da uniformização e da codificação do direito internacional privado no ambiente americano, tende a fazer, que é a comparação, né, com o sistema europeu, né, que tem
diversas diferenças, diversas e significativas diferenças com o nosso, né, a começar pelo próprio sentimento, né, que existe por trás da própria sociedade europeia, da própria sociedade americana, né, nós não temos o mesmo sentimento, isso provoca, por consequência, né, uma diferença, eu diria que até abissal, né, na uniformização, na codificação do direito internacional privado, daquilo que existe por lá e daquilo que existe, né, por aqui, né, e todas as dificuldades que nós temos, né, e que gira em torno dessa codificação, em diversas matérias, não é apenas restrita a alguns aspectos, e isso não quer dizer, isso não necessariamente está interligado com a diferenciação dos sistemas jurídicos, porque por lá, na Europa, também existe, né, não é só o político que influencia, e aqui me parece, no âmbito americano, que a esfera política influencia muito mais, né, do que talvez devesse influenciar, né, na codificação, a ponto, inclusive, né, daquilo que foi trazido pela professora Valesca, a ponto de nós vermos uma espécie de esvaziamento das CDIPs, né, que eu reputo como algo negativo pela possibilidade de participação de entidades, de juristas, não apenas de estados, né, na construção, né, de uma codificação, como há na Europa, como há exemplo das conferências de Haia, né, em âmbito, por assim dizer, global, e a influência que, infelizmente, a gente tem, né, do político muito mais em torno disso, termina, né, se exteriorizando de um modo muito claro, também naquilo que a professora Valesca traz, a respeito da maximização dos poderes da comissão, do Comitê de Juristas da OEA, né, que termina por ser uma espécie de ditador de medidas provisórias, né? Eu estou, obviamente, utilizando um termo muito mal, né, talvez estruturado para a questão em específico, mas os contornos, né, sem qualquer aspecto pejorativo, mas os contornos são mais ou menos, né, os mesmos, porque não é exatamente a função, não deveria ser exatamente a função, até sobre o prisma democrático, sobre o prisma, né, daquilo que deve ser normatizado em âmbito americano, né, por ser melhor para o ambiente da uniformização do direito internacional privado. Portanto, professora Valesca, muito obrigado pela apresentação, pelas palavras, enfim, pela contribuição ao nosso bloco e, claro, à obra, né, do fruto do Congresso Brasileiro aqui de Direito Internacional Privado. Então, vamos ao terceiro trabalho a ser apresentado, o terceiro artigo, terceira apresentação, que vamos ter a honra aqui também agora de termos o professor Robson Martins. O professor Robson Martins é doutorando em Direito, né, pela UERJ e na ITE, mestre em Direito Processual e Cidadania, especialista em Direito Notarial, registral e Direito Civil, procurador da República, ex-técnico da Justiça Federal, ex-promotor da Justiça no Paraná, professor de pós-graduação de algumas universidades, docente também da Escola Superior do Ministério Público da União, e o trabalho em questão foi feito em coautoria com a Érica Silvana Saquete Martins, né, e que diz respeito à aplicabilidade ou inaplicabilidade da norma estrangeira no ordenamento jurídico interno, o problema das qualificações no direito internacional privado. Dr. Robson. Então, boa tarde a todos, saúdo os colegas, especialmente o Dr. Diogo, que está aqui nos representando, né, e mediando essa palestra, também ao Dr. Gustavo Ferraz, que é organizador e também um excelente profissional, um educador brilhante, também a Patrícia, né, que está nos organizando aqui também, e é muito importante, toda essa organização foi muito, muito excelente, toda a preparação para esse encontro. E o nosso trabalho, basicamente, ele se refere a estudar a incidência, né, das qualificações no direito internacional privado por intermédio de uma abordagem qualitativa, utilizando-se do método dedutivo e o procedimento bibliográfico, justificando-se esse estudo
principalmente pela necessidade de se expandir as possibilidades do direito internacional privado em direção à normatização mundial concernente ao tema. Então, nós concluímos que as qualificações desempenham uma função de cortar efeito à aplicação do direito estrangeiro quando atentatórias ao direito nacional. Nós temos ali, dentre, então, as várias facetas do direito internacional privado, principalmente a questão das qualificações, que seria o objeto principal do trabalho. Então, dentro de cada ordem jurídica, nós temos um conjunto organizado de disposições de instituições jurídicas que são harmônicas e dependentes entre si, definidas e caracterizadas pelo legislador. Essa noção e caracterização de cada disposição ou instituição seria aquilo que se convencionou denominar a qualificação. Então, a qualificação, ela não é um método específico do direito internacional privado, porém, ela adquire maior importância naquilo quanto à delimitação das relações plurilocalizadas, a partir de um determinado recorte designativo de competência, partindo de um determinado sistema jurídico. Então, se num primeiro momento a qualificação ela permite solucionar o conflito de leis por meio da aplicação tradicional de regras de conexão, geralmente tidas como essenciais para a conformação do sistema jurídico internacional pelo Estado, então nós temos também que tal método ele se transforma com a adoção, desenvolvimento e consolidação dos métodos de uniformização do direito internacional privado. Nessa maneira, então, resulta que novos paradigmas, em que pese não alterarem obrigatoriamente sua estrutura fundamental. Então, se supõe, pelo menos, nova roupagem e interpretação de seus principais aspectos. O debate quanto à qualificação não seria novo, ele nem se esgotou, porque as tentativas de adoção de um marco comum ainda não foram definitivamente alcançadas. Referido debate abrange desde a definição terminológica do Instituto até a sua natureza jurídica, englobando sua definição, elementos e objeto. Quanto à terminologia, nós assentamos que no direito brasileiro o termo qualificação, ele teria, quanto à natureza jurídica, distintas posições. Ora ele é tido como teoria, ora como técnica, e ainda assim também como processo. Ainda que seja uma teoria, a qualificação também pode ser parte inerente do método do direito internacional privado para a determinação da lei aplicável, pois será por meio da qualificação que será possível estabelecer os elementos presentes na regra da conexão, submetendo a questão resultante do caso concreto a este ou aquele sistema. Há ainda quem entenda que não há uma solução possível e legal, ou até mesmo lógica para solucioná-la, ainda que não se possa negar que o desenvolvimento das distintas teorias que tentam explicar o método tenha possibilitado aprofundar e delimitar o mesmo, ainda que sem apresentar uma solução definitiva para alcançar um consenso sobre a matéria. O fato é que a qualificação demonstra ser uma parte intrínseca do método dirigido à solução de conflito de leis no espaço, e por isso deve ser analisada sempre levando-se em consideração os dois critérios ou teorias majoritariamente adotadas. Em que pese as diversas formas de se definir as qualificações e a sua utilização no contexto da resolução do conflito de normas do direito internacional privado, então nós temos como necessário levar em consideração o fato de que os referidos diplomas se encontram em vigor em ordenamentos jurídicos soberanos. Da mesma forma que as regras jurídicas divergem de um para outro ordenamento, assim também divergem as qualificações, fazendo com que as noções de casamento, doação, domicílio, coisa móvel, imóvel, dentre outros, variem de uma legislação para outra. Cada ordenamento jurídico estatal possui suas qualificações com peculiaridades próprias. A expressão aplica-se direito estrangeiro é encontrada frequentemente nas obras de direito internacional privado, mas deve ser entendida em termos, no sentido figurado em que é empregada, como tantas outras, em que é fértil este ramo do direito, não no sentido literal, gramatical, como poderia parecer. Em regra, jamais se aplica direito estrangeiro no fórum, dado a autonomia e independência das ordens jurídicas estatais. É esse o sentido a ser dado à expressão aplica-se direito estrangeiro. Cada Estado conceitua, caracteriza e classifica noções e instituições jurídicas, conforme as suas conveniências e conforme sua tradição jurídica e realidade social. Assim, as qualificações diferem de uma legislação para outra, de modo que nenhum Estado está obrigado a abandonar as suas próprias qualificações
para adotar as estranhas, imprimindo um caráter peculiar e distintivo ao direito de cada país. O que distingue um sistema jurídico do outro são as qualificações. Caso todas as legislações qualificassem da mesma maneira as noções, disposições e instituições, continuariam existindo inúmeras ordens jurídicas, porém absolutamente idênticas. Teríamos chegado ao sonhado e impossível direito universal. Em consequência, não haveria mais razão de ser do Estado do direito internacional privado. Dessa forma, a importante função que desempenha é cortar efeito à aplicação do direito estrangeiro quando seja atentatória a princípios e regras legais que, em decorrência de ideias particulares admitidas em certo país, são consideradas como respeitantes a interesses essenciais desse país. Então, apesar de farta doutrina que nós temos, ainda existem sérias dúvidas acerca do próprio conceito de direito internacional privado. A dimensão internacional das relações privadas tende a crescer cada vez mais, revelando a insuficiência de sua regulamentação interna, especialmente quanto a princípios e no que se relaciona a questões jurídicas basilares, como o comércio e a família. O direito internacional privado se dirige a resolver conflitos normativos entre regramentos internos e internacionais que podem incidir sobre casos concretos e quanto às disposições aplicáveis aos estrangeiros em situações similares. O direito internacional privado define-se por intermédio de seu objeto. Nesse sentido, o direito internacional privado ele objetiva regular a resolução do conflito entre normas internas e externas a determinado ordenamento jurídico. Não é um ramo do direito que se volta a normatizar questões jurídicas ou a fixar procedimentos contratuais, mas sim a delimitar qual ordenamento jurídico é aplicável a determinada situação jurídica. Caso se considere os desenvolvimentos das organizações internacionais, nas quais os princípios e instrumentos internacionais privados são desenvolvidos, uma definição mais ampla é necessária, a enfatizar a articulação de seus princípios substantivos de direito para promover a harmonização e a codificação de normas em diferentes sistemas jurídicos. Dirigem-se à harmonia internacional, ou seja, a definir o foro aproveitado da disputa, proclamando a ética do direito internacional privado, mas apenas interesses privados se envolvem em tais conflitos, de forma que o desenvolvimento pacífico gira em torno da resolução de disputas privadas. Além do objeto do direito internacional relacionado à aplicabilidade de regras de um ou de outro ordenamento que se encontra em conflito normativo, em aspecto mais amplo, dirige-se à construção de algo como um ordenamento mundial comum relacionado a questões privadas. Torna-se, então, importante construir-se uma regularização uniforme das questões privadas transnacionais. A norma de direito internacional privado volta-se explicitamente a determinar o direito aplicável a uma relação jurídica em contexto internacional. O ordenamento jurídico aplicável pode ser o interno ou estrangeiro, a depender dos mandamentos contidos na Lex Fori. Se o mesmo caso for levado a outro judiciário, o juiz aplicará suas regras de conexão ao mesmo caso. Como os fatores de conexão são basicamente domésticos, essas regras de conexão variam de um país para outro. O resultado disso é que o mesmo caso pode ser decidido de forma diferente, dependendo de onde a ação é promovida. Uma das possibilidades relacionadas à incidência das normas de direito internacional público é a de que direito estrangeiro seja aplicável no contexto do ordenamento jurídico interno de determinado Estado soberano, tratando-se de situação excepcional, ao menos no Brasil. Cada ordem jurídica é um conjunto organizado de disposições e instituições jurídicas harmônicas e dependentes entre si, definidas e caracterizadas pelo legislador. Tal noção e caracterização de cada disposição ou instituição é aquilo que se convencionou, então, denominar de qualificação. Apesar dessas variadas maneiras de se conceituar as qualificações e a sua utilização no âmbito da resolução dos conflitos de normas no direito internacional privado, até porque é imperioso levar em conta o fato de que os referidos diplomas se encontram em vigor em ordenamentos jurídicos soberanos. A mais importante função das qualificações, então, é negar efeito à aplicação do direito estrangeiro quando seja atentatório a princípios e regras legais que, em decorrência de ideias particulares admitidas em certo país, sejam consideradas como respeitantes a interesses essenciais deste país. Seria isso. Muito obrigado. Estão me ouvindo? Sim.
Acho que sim, obrigado. Dr. Robson, obrigado, muito obrigado pela apresentação. De fato, finda a tocar, né, o vosso trabalho numa temática bastante cara e bastante, portanto, estudada, né, do direito internacional privado, que é a temática das qualificações, né, e o direito uniforme, que é aquilo que a gente vinha, de algum modo, né, falando, né, os dois trabalhos que antecederam vinham tocando em torno do direito uniforme no âmbito do direito internacional privado. O direito uniforme em relação à qualificação tenta resolver, né, uma parte dos problemas do direito internacional privado, porque, é claro, o direito uniforme ou uniformiza materialmente a questão, né, em comento, né, enfim, ou ele uniformiza justamente aspectos de elementos de conexão ou de qualificação, né, de determinados institutos, de determinadas disposições, para que, obviamente, todos os países tenham, né, um pensamento uniforme, um tratamento uniforme acerca daquele instituto, daquela disposição, e, obviamente, com isso, né, se tem uma maximização da segurança jurídica nas relações privadas internacionais. E, com isso, fazer com que a aplicabilidade da norma estrangeira seja algo bem mais simples, né, e não tão complexo de ser feito como naturalmente finda sendo, né, diante da inexistência de um espaço, de um ambiente de uniformização, talvez não da uniformização do próprio direito material em si, mas uniformização no âmbito do direito internacional privado, e é isso que traz, né, o Dr. Robson, né, uma dessas temáticas, que é a temática justamente da qualificação. Muito obrigado, doutor, pela explanação, parabéns pelo artigo, pela exposição. Eu fiz uma rápida leitura e gostei bastante. Então, gostaria de passar agora, portanto, para o nosso quarto expositor da tarde, né, desse bloco da teoria, sobre teoria geral do direito internacional privado, que é o doutor Pedro Eduardo Clemecha, que é bacharel e mestrando em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, sob a orientação do professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior, foi assessor no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né, do desembargador Manuel de Queiroz Pereira Calças, e é atualmente advogado em São Paulo e em Brasília, e é pesquisador vinculado à Rede de Direito Civil Contemporâneo. O doutor Pedro Eduardo vai falar conosco acerca de apontamentos sobre outro grande problema, né, do direito internacional privado, né, que é a fraude à lei, né, apontamentos sobre a fraude à lei. Doutor Pedro, por favor. Obrigado, doutor Diogo. Eu agradeço ao professor Mônaco e também a todos os participantes pelas excelentes explanações. E a ideia desse artigo sobre a fraude à lei foi realmente de provocar um debate, um diálogo que envolvesse tanto o direito civil quanto o direito internacional privado. Porque, especialmente, a fraude à lei é um desses temas que padece de um tratamento atomizado, que, por vezes, ignora as contribuições que uma área do direito pode aurir de outras, né? E principalmente um tema que foi tradicionalmente objeto de muito estudo no âmbito do direito civil, como é a fraude à lei, certamente tem o direito civil a enriquecer com o direito internacional privado, trazendo seus aportes dogmáticos. E da mesma forma, todos os debates que se seguiram à jurisprudência francesa sobre a fraude à lei, a partir do caso Beaufremont, por exemplo, também podem enriquecer o direito civil no seu tratamento hoje um pouco dispar e caótico da fraude à lei. É um tema também que em Portugal, embora conte com excelentes monografias, no Brasil conta também com
excelentes obras, principalmente na primeira metade do século XX, mas atualmente é um tema um pouco esquecido pela civilística, especialmente porque, com o advento do Código Civil de 2002, algumas das discussões que separavam, que causavam a necessidade de uma maior separação entre a figura da fraude à lei e a figura da simulação, por exemplo, acabaram deixando de existir com o advento do Código Civil, fazendo com que hoje o STJ praticamente utilize as duas figuras como sinônimas. E isso até, no meu artigo, eu trago os resultados de uma pesquisa jurisprudencial junto ao Tribunal de Justiça, ao Superior Tribunal de Justiça, e o resultado a que se chega é exatamente de que não tem um tratamento científico da figura da fraude à lei como um fundamento autônomo de invalidade negocial, por exemplo, né? E então o que se tem na maioria dos acordos